Boa tarde a todos. Olá, doutora Liliana. Obrigada por estarem aqui connosco em mais um momento que para nós é muito especial. São momentos informais em que estamos a falar de coisas muito sérias e sempre que se trata de questões que têm a ver com crianças e com crianças vulneráveis, são questões mesmo muito sérias. Para nós é sempre muito grato receber-vos e podermos estar aqui no final de tarde numa forma mais descontraída a partilhar, e espero que no fim da apresentação que temos para fazer a refletir acerca de modos mais favoráveis de podermos dar momentos de vida mais felizes às crianças que acolhemos. Temos connosco a doutora Ana Maria Lima, nossa Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Dr. Paulo Guerra, que é juiz desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra, é diretor adjunto do Centro de Estudos Judiciários, é membro do Conselho Consultivo da Associação Ajuda a Ajudar e, como ele se sente, e eu sei que sente, é sobretudo um trabalhador da infância. Convido desde já, e antes de avançar todos, a lerem um artigo do Dr. Paulo publicado em fevereiro sobre a necessidade de reforma do sistema de promoção e proteção. Acho que vale a pena ler e refletir, porque de facto temos muito caminho a fazer. Temos também a senhora doutora Liliana Fernandes, da Universidade Católica do Porto, que está connosco online. Muito obrigada por ser disponibilizada a estar connosco. Temos a dona Carla Vieira, aqui a nossa madrinha solidária, uma mecenas da Casa de Acolhimento da Fundação, e temos uma menina muito especial, que é a senhora doutora Adelgisa, técnica de serviço social, que me permitiu dizer aqui, partilhar convosco, que é uma ex-residente da Casa de Acolhimento da Fundação CEBI. Obrigada. Este momento que aqui estamos hoje a partilhar convosco tem a ver com um estudo que foi desenvolvido pela Universidade Católica do Porto, foi promovido pelo Centro Português de Fundações e que tem a ver com o estudo do impacto social das fundações na comunidade. A Fundação CEBI, através da sua Casa de Acolhimento Residencial, foi uma das 12 fundações selecionadas para o fazer. Eu não vou falar sobre o estudo, como calculam. Temos a doutora Liliana, que foi a responsável pela dinamização do estudo na Casa de Acolhimento, estudo este que foi coordenado pela senhora professora Raquel Campos Franco, que não está connosco, e eu vou apenas falar-vos um pouco, para quem não conhece, que são poucos, da Casa de Acolhimento, e muito brevemente. A Casa de Acolhimento nasceu em 1995, nasceu decorrente das necessidades da comunidade em dar resposta à situação de crianças que se encontravam em situação de perigo, foi pioneira no Conselho e emerge à luz daquela que é a missão da Fundação CEBI, que foi e que se mantém, dar apoio, acolher e promover condições de vida melhores àqueles que são mais vulneráveis, às pessoas que têm necessidade de apoio. Esta é a missão da Fundação, é a missão da Casa de Acolhimento para as crianças que acolhemos, que são 30, geralmente em permanência, com idades até aos 12 anos. Neste momento temos crianças muito pequeninas connosco, o Dr. Paulo Guerra irá provavelmente falar sobre isso. São crianças que não deviam de estar em acolhimento residencial, temos muitos bebés, cerca de 50% das 30 crianças que temos são bebés, por isso temos muito caminho ainda a fazer. O que é que eu vos queria dizer também? O acolhimento de uma criança é sempre precedido de um pedido efetuado pela equipa de gestão de vagas do Instituto da Segurança Social,
sendo que este pedido é, por sua vez, precedido de uma medida de acolhimento que foi decretada pelos Tribunais de Família e Menores ou pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Na sequência deste pedido e do acolhimento da criança, temos um período inicial de acolhimento em que a criança é apresentada às outras crianças da casa, é nomeado um gestor de caso, é nomeada uma cuidadora de referência para aquela criança e a criança conhece não só a casa, mas também o seu espaço. Sempre foi prioridade para nós termos um ambiente o mais familiar possível e o mais acolhedor possível, que possibilita às crianças a recuperação do ponto de vista socioafetivo, mas também que lhes permita ter a sua privacidade, que lhes permita ter o seu espaço e que lhes permita sentir aquela como a sua casa. Não é raro que a casa esteja cheia não só pelas crianças que lá moram, mas também pelos amigos das crianças que lá moram, ou para fazerem trabalhos de casa, ou para brincarem, ou para, enfim, para fazerem bolos em conjunto. Portanto, é grato para nós perceber que realmente a casa é vivida para as crianças como a sua casa durante o tempo que lá moram. Enquanto lá vivem connosco, a equipa técnica elabora um plano individual este que é a base do projeto de vida que se vem a consolidar mais tarde na vida destas crianças. Para nós sempre foi prioritário que o projeto de vida fosse a reintegração na família biológica. Quando não possível, a reintegração numa família natural, seja através do apadrinhamento civil, seja através da adoção, seja colocação na família alargada. E é muito interessante, e mais uma vez vos remeto para o artigo do Dr. Paulo Guerra, é muito interessante perceber que se faz muito pouco para apoiar as famílias alargadas no acolhimento ou na colocação, como diz no seu artigo, das crianças no seu meio natural de vida. O que é que eu vos posso dizer mais? Que o papel dos voluntários e o papel dos padrinhos solidários tem sido fundamental para o trabalho da Casa de Acolhimento Residencial. Não só porque proporciona às crianças a saída das paredes da Casa de Acolhimento, mas também porque, através de outras experiências que lhes proporcionam, permite ou ajuda a tratar alguns dos traumas que trazem das suas histórias de vida. Portanto, o contacto com outras pessoas, o sair do contexto institucional, porque há crianças que infelizmente lá estão anos, é uma mais-valia muito grande, é muito importante e temos sempre que agradecer muito aos padrinhos solidários e aos mecenas da Casa de Acolhimento. Para vos dar uma ideia, posso dizer que nestes 27 anos já acolhemos 592 crianças, sendo que integramos ou reintegramos na família biológica 360. Para a adoção foram encaminhadas 172 crianças. 2 foram encaminhadas para apadrinhamento civil e 58 foram encaminhadas para instituições de outro caráter, sejam lares, sejam apartamentos de autonomia de vida, consoante a idade e as necessidades também das crianças. Neste momento temos o prazer de ter connosco 13 voluntários e temos 7 padrinhos solidários. A doutora Liliana não me vai levar a mal, eu vou terminar só elencando aqui alguns dos fatores que foram encontrados como influenciando o impacto social da Casa de Acolhimento a nível do processo que é desenvolvido. E alguns desses fatores foram a visão que temos acerca de como deve ser uma casa de acolhimento residencial,
Um outro foi a formação dos colaboradores, sejam eles os ajudantes da ação direta, sejam os técnicos. Tem sido uma preocupação constante a formação contínua de todos os colaboradores. Um outro é o envolvimento de todos os intervenientes no processo, sejam das CPCJs, os técnicos da Segurança Social, os magistrados, e temos feito isto convidando-os a virem à casa, conhecer a casa, o que humaniza o processo e às vezes torna o processo mais célere, porque um papel, um monte de papéis, deixa de ser um monte de papéis, passa a ser uma criança, e isso traz celeridade aos processos, não é? Um outro tem a ver com as parcerias, com os mecenas, com os voluntários, um outro com a divulgação das atividades da Casa de Acolhimento e a organização de eventos como estes, em que falamos das questões dos direitos e das necessidades das crianças, e um que destaco com o orgulho dos 34 anos que eu tenho de funcionária desta fundação, que é a articulação que existe entre os vários departamentos desta casa, seja o da educação, seja o da saúde, seja o de apoio a idosos, toda esta articulação que existe e de que eu pessoalmente penso que a nossa Presidente e a nossa Diretora-Geral muito mais, tem sido de uma mais-valia muito grande para estas crianças, porque estas crianças acabam por ter uma família muito grande durante o tempo que cá estão. E a verdade é que o sentem como tal. Quando se vão embora, não raras vezes voltam para nos visitar, voltam para nos mostrar os filhos que tiveram, voltam para nos mostrar as conquistas que tiveram. E isto para nós é um orgulho muito grande. E fico por aqui, passando a palavra à nossa Presidente, a doutora Ana Maria Lima. Boa tarde a todos, não vou me alongar, queria principalmente agradecer a presença de todos, seja um agradecimento especial ao Dr. Paulo Guerra por estar aqui hoje connosco e partilhar esta sessão, como precisamente, como a Olga já referiu, digamos, uma representante muito importante da nossa Padrinhos Solidários e, por outro lado, também a um exemplo que saiu da nossa casa e que criou os seus objetivos e alcançou os seus objetivos. Portanto, muitos parabéns, porque realmente é um exemplo que nos apraz, enfim, registar. Por outro lado, também queria recordar que neste momento já temos alguns alunos inscritos no colégio, filhos de crianças que estiveram na nossa casa de acolhimento. Portanto, efetivamente, também é interessante esse aspecto. Também queria dar um agradecimento a todos os que aqui estão, em especial ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, o Dr. Cláudio Lotra, e porque realmente também está sempre connosco nestas andanças, digamos assim, de fazer, aliás, até publicamente queria agradecer a recente caminhada solidária que teve como objetivo também a entrega de bens, de produtos alimentares para, portanto, a Fundação CEBI. E, portanto, não me vou alongar mais, espero que a sessão seja do vosso agrado. Esta porta está sempre aberta para todos e é com todos que nós gostamos de estar, principalmente nestas áreas tão importantes, tão necessárias para a proteção de crianças que por qualquer razão estão ou de uma forma que a maior parte é por negligência, haverá outras causas, mas realmente são crianças que estão em perigo, digamos, para serem os cidadãos da amanhã. Também não me quero esquecer de agradecer à doutora Liliana Fernandes, que nos acompanhou durante alguns meses em várias conversas e em vários diálogos com algumas dos nossos colaboradores e, portanto, também queria agradecer e através da doutora Liliana, agradecer, portanto, à doutora Raquel Franco, enfim, por ter coordenado
todo este projeto, e à própria Universidade Católica Business School, que efetivamente nos garante, enfim, uma maior precisão, digamos assim, científica, se pode chamar, para os estudos desta categoria, digamos assim. Muito obrigada a todos, uma boa sessão e que nos leva a pensar que efetivamente, quando nós às vezes nos queixamos que estamos com alguma dificuldade por isto ou por aquilo, lembrar que há por esse mundo, e não só aqui na Fundação, não só no nosso país, como em todo o mundo, muitas crianças a precisar de todos e de gestos que às vezes são bastante simples. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos e a todas. É com muito gosto que volto sempre aqui a este magnífico ateliê da CEBI. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, penso que é a quarta vez que aqui estou e respondo sempre aos reptos da minha querida amiga Olga Fonseca. Cumprimento a doutora Ana Maria Lima, cumprimento a doutora Carla Gil, enquanto entidades que no fundo representam aqui a CEBI, que é, e quero dizê-lo bem alto, uma casa de acolhimento, uma instituição amiga da criança. Não são todas. Sou juiz de profissão, juiz durante muitos anos ligado à infância e juventude. Da minha palavra nunca vão ouvir a palavra menores, é uma palavra que está completamente extirpada do meu léxico, e peço-vos também que nas vossas práticas de todos os dias reinventem-se. As crianças têm nomes, é o Marco, é o João, é uma criança, não é um menor. Também ninguém diz ali vai um maior. E por isso estou aqui com muito gosto, como trabalhadora da infância, para falar um bocadinho das boas práticas do acolhimento, aquilo que deve ser o bom acolhimento. Volto a dizer, como juiz nem sempre visitei boas casas de acolhimento. Esta é uma das que eu tenho como exemplares a nível nacional e, portanto, é com muita bonomia que dou a cara como magistrado e como trabalhadora da infância por esta instituição e por esta causa. Falamos de infância, a criança que fui, chora na estrada, deixei-a ali quando vim ver quem sou, mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Estamos a falar de crianças e jovens que foram vencendo ao longo da sua vida dores e por isso se chamam vencedores. Curiosamente, as pessoas que delas cuidam chamam-se cuidadores. Cuidam de dores para que eles possam dizer: venci de facto a dor. Este é um João, os meus meninos são todos Joões, de acordo com o anonimato que eles merecem. Um dos jovens acolhidos tinha 16 invernos, não tinha 16 primaveras, tinha 16 invernos. Visitei uma vez num centro de acolhimento de Coimbra, onde era juiz de profissão, e ele escreveu-me isto para um processo. Ao colo, umas palavras, uma boca, uma floresta que dava vida à lua. E um circo elegante rendeu o sol. Desfolha à noite, salsa, lábios, lá dentro a lua não fala. Porque não abro os olhos e desperto? Afinal, porque é que estou aqui? Não percebeu porque é que foi obrigado a ser institucionalizado, agora rigorosamente residencializado. Tratei do processo dele, percebi claramente que tinha um jovem que, apesar de tão mal passado, escrevia muito bem, como vê. Inscrevi-o depois em jogos florais de poesia na cidade de Coimbra e hoje é um marceneiro a quem eu, invariavelmente, mês sim, mês não, vou dando algum trabalho e que passo por ele e digo: bom dia, João, bom dia, Paulo. Passou pela minha vida, foi um dos que passou pela minha vida. Nem as minhas histórias de vida profissional não acabaram todas bem, infelizmente. Há muitas famílias que dão muitos passos para a frente, mas muitas dão muitos passos para trás e não temos nenhuma bola de cristal na nossa mão para nós que possamos. Claro que há sinais, há prognoses, há sinais que temos que estar atentos para ver se as coisas se podem vir a repetir, mas a história é muito dinâmica por vezes.
E, obviamente, falando do João, me lembro da Salomé, que é referida neste estudo de impacto da Universidade Católica Portuguesa. Nós, enquanto crianças, não conseguimos perceber porque é que aquele foi embora antes de mim, porque é que ele foi adotado e eu não, porque é que os pais gostam dele e os meus não gostam. Isto são frases que retirei do estudo que foi feito pela Universidade Católica e que fez, digamos, o leitmotiv para eu estar aqui hoje perante vós. O que nós queremos que todas as crianças digam é que o meu passado familiar não tem necessariamente que determinar o meu futuro. Contudo, quem não recordar o passado está muitas vezes condenado a repeti-lo. Nós podemos querer esquecer o passado, mas acreditem que o passado não se esquece de nós. E, invariavelmente, muitas das marcas que este passado nos deixa, por muito que nós digamos não nos deixou marcas, deixam de facto marcas. Aquilo que se passa na infância não fica na infância, fica para a vida. Podemos ter esquecido o passado, mas o passado não se esquece de nós, diz o filme da minha vida, que se chama Magnolia, de Paul Thomas Anderson, porque, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. E esse é o desafio de qualquer boa institucionalização, de qualquer bom acolhimento que temos que, de facto, promover. As grandes linhas orientadoras, minhas senhoras e meus senhores, dos sistemas de proteção de crianças e jovens, que eu lhes chamarei amigos das crianças, portanto, que serão child-friendly, não estamos a falar de países, enfim, relativamente aos quais não temos que seguir exemplos, estamos a seguir, enfim, estão aqui os 10 países da OCDE de rendimento elevado. As linhas orientadoras têm que ser 3. Orientadoras para a proteção da criança, orientação para o apoio à família e orientação centrada na criança e na sua visão do destino. Não num discurso adultocêntrico, mas, enfim, ouvindo as crianças. Ouvir a criança não significa necessariamente fazer aquilo que ela nos pede. Ouvi muitas crianças na minha vida, não fiz sempre tudo o que elas me pediram. Mas o que elas têm direito é que haja um juiz e uma comissão de proteção, uma casa de acolhimento, um diretor que de facto os ouça. E depois, obviamente, sopesando com muitos dos inputs que vamos tendo no processo, enfim, decidamos de acordo com o seu superior interesse. E estas são, minhas senhoras e meus senhores, as formas de atribuição de confiança de uma criança a adultos, quando uma criança tem que ser retirada à força ou não, junto dos pais. Podemos aplicar-lhe uma medida de promoção e proteção, e aqui cá temos sublinhado o acolhimento residencial aplicado pelos CPCJs e pelos tribunais. Podemos entregar crianças a terceiras pessoas no âmbito do exercício das responsabilidades parentais. Poderemos estabelecer uma tutela. Podemos estabelecer um fantástico apadrinhamento civil, que pode ter ainda vestido 180 crianças neste momento em Portugal, mas que não consideram nada morto. Eu fui um dos responsáveis por ter inventado esta providência tutelar civil no Observatório Permanente da Adoção em 2008. Vestiu 180 crianças, mas pode vir ainda a vestir muitas mais se a CPCJ, se os tribunais estiverem de facto atentos às histórias de vida das suas crianças. E finalmente a adoção, como sendo, enfim, o último recurso quando de facto a biologia não nos dá garantia de afeto. Os tribunais e as CPCJs não podem ser, de facto, edifícios de criação de moldes, mas têm que ser ateliês de cultura, e estamos aqui, foi por isso que aqui trouxe, Olga, um ateliê de costura à medida do corpo de cada criança, de cada Salomé, de cada João, de cada Adelgise. É o seu nome, não é? Adelgise. Adelgisa. A família é, de facto, meus senhores, o elemento fundamental da sociedade. A ideia do Estado e a ideia do sistema de promoção e proteção é: vamos intervir de forma a que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o jovem. É o princípio da prevalência da família, não é propriamente prevalência a todo custo. Não vamos aqui atrás, enfim, o sangue não é uma sina para a vida. Infelizmente temos muitas vezes que cortar com o sangue, mas a ideia é que deve ser dada sempre prevalência a todas as medidas de promoção e proteção que integrem a criança em família, na sua família próxima ou alargada, ou numa outra família, apadrinhamento civil ou na tutela, ou eventualmente numa adoção.
E as alterações que foram feitas pela Lei de Proteção em 2015 foram claríssimas. Queremos, de facto, dar a prioridade ao acolhimento familiar, queremos dar a prioridade a que uma criança viva em família, seja ela qual for, seja independentemente das cores de que ela se vista. Para eu falar das virtudes do acolhimento familiar, não tenho que diabolizar o acolhimento residencial, certo? Ele vai sempre ser necessário, nem que seja para as sextas-feiras às 18 horas, quando nós nos tribunais e nas comissões precisamos de dar um destino ao João e à Maria e não temos família de acolhimento, não temos avó disponível, não temos madrinha disponível, não temos vizinho disponível. E precisamos, de facto, de uma casa CBI ou qualquer outra que receba bem uma criança. Não é uma sina para a vida e, portanto, vamos tentar explorar se a família biológica nos responde às nossas necessidades, mas muitas vezes a pergunta é muito esta. E agora o que é que eu faço? Não tenho avó, não tenho madrinha, não tenho ninguém, nem sequer tenho acolhimento familiar. Vai começando paulatinamente hoje em dia, já falarei um pouco mais disso. É preciso mesmo encontrar alternativas. E as alternativas é o acolhimento residencial. Convém dizer-vos que está há 21 anos, desde 2001, sem regulamentação completa. Temos estado a aplicar medidas de acolhimento residencial sem regulamentação legal e estamos há 3 anos apenas com uma regulamentação parcial. Ainda aguardamos, hoje, dia 20 e 30 de março de 2023, ainda não temos regulamentação completa desta medida de acolhimento residencial que está publicada desde 1999 e que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2001. O que queremos é que mude o paradigma do acolhimento residencial, passamos de um modelo institucional de depósito de crianças para modelos familiares e queremos agora, mais do que um modelo familiar, queremos um modelo especializado que trabalhe na linha da chamada Trauma Informed, que no fundo trabalhe o trauma que uma criança vive por ter sido residencializada, não é a residencialização que provoca o trauma, é aquilo que ele levou lá que de facto a traumatiza. Podemos falar dos constrangimentos de uma institucionalização, a palavra até é difícil, é uma palavra feia, uma palavra que até mal se diz, é muito difícil chegar ao fim da palavra sem tropeçarmos nas letras e nas consoantes. Institucionalização. Hoje em dia preferimos o trabalho residencialização. Podemos de facto fazer apelo a 4 aspectos que estão intimamente ligados a este processo e que poderão ter implicações negativas nas mesmas. Em primeiro lugar, está o sentimento de punição, que traduz-se na percepção por parte da criança residencializada de que é ela própria que está a ser punida. À semelhança daquele modelo punitivo do agressor, em que ele é retirado da família e colocado numa instituição prisional. E a criança pensa, isto tudo foi por qualquer coisa de mal eu fiz. Depois está a diminuição da responsabilização familiar, onde a função do progenitor é de certo modo desqualificada, para não dizer despartenalizada. A família acaba por se afastar mais da criança, terminam por ter a certeza da sua própria incapacidade de criar os filhos e desenvolvem na criança o sentimento de não ser importante e de estarem de facto a ser esquecidas. Em terceiro lugar, a estigmatização e a discriminação social. A nível social são desenvolvidas imagens sociais das crianças que estão residencializadas. Leva à construção de estereótipos, de carrinhas com nomes estampadas nas próprias carrinhas, ao desenvolvimento de preconceitos por parte da sociedade. Por outro lado, são os próprios indivíduos residencializados que tendem a desenvolver processos de diferenciação negativa. Eu não sou igual aos outros, não tenho as mesmas capacidades, também não vou ter as mesmas possibilidades. Autodesvalorização, autodiscriminação. O quarto aspecto será o da função de controle social, a reprodução das desigualdades sociais, como se isto fosse assim. A institucionalização poderá ter como função não apenas proteger a criança, mas controlar socialmente certas famílias, certos grupos sociais e culturais determinados. As ditas famílias disfuncionais, multidesafiadas, multidesafiantes, e tendem a ser muitas vezes sempre as mesmas, quando, minhas senhoras e meus senhores, há muitas famílias Benetton, relativamente às quais
também poderiam estar sinalizados muitos processos de promoção e proteção. Admite-se a existência de maltrato em todos os estratos sociais, mas as populações que estão residencializadas refletem apenas os estratos socioeconómicos mais desfavorecidos. Mas, como eu digo aqui, as aparências são absolutamente enganadoras. No prato mais bonito, na família mais Benetton, às vezes serve-se a pior das refeições. E às vezes naquilo que dizem que é o caco falhado, a família multidesafiante e multidesafiada, há ternura, há firmeza, há bom trato. Pode eventualmente não haver pão. Sou como juiz, nunca retirei uma criança de uma casa só por pobreza. Acreditem que há sempre algo muito mais do que isso. Que a pobreza não seja o fundamento para isto. Pode eventualmente levar a uma separação provisória para que aquele agregado familiar se possa recompor também a nível económico com a ajuda do Estado Social, que não lhe pode de facto voltar as costas. Como é que vamos melhorar a filosofia e a prática do nosso acolhimento? Apoio ao núcleo familiar, o que evitaria o afastamento do jovem do seu meio de origem, inserção em programas de auxílio e elaboração de projetos capazes de promover a reintegração familiar, uma enorme abertura da instituição, e é fantástico estar a falar hoje com este magnífico, agora calaram-se um bocadinho com esta magnífica banda sonora, é a melhor banda sonora que pode ter um juiz de família e crianças, que é ouvir estas crianças no recreio a serem de facto crianças. Esta casa está aberta, mantém contactos entre as crianças e jovens com os seus familiares e com a comunidade. Não havendo alternativa de retorno ao lar ou de colocação numa nova família, deve a Casa de Acolhimento preparar e executar um projeto de vida para cada criança sob a sua guarda. Deve ser, como eu costumo dizer, contentora de angústias, através da gentileza, da atitude benevolente do adulto, o que permitirá que o jovem tome consciência de que não é forçosamente fundado o seu medo de ser danificado. Dizer-lhes que o mundo não é só povoado por seres hostis, mas também por seres que, mesmo não sendo da sua família, são acolhedores. A instituição deve ser calorosa, deve dar importância ao indivíduo em todas as atividades ao longo do dia, refeições, a questão do prato favorito, o arranjo dos espaços, os arranjos florais, enfim, basta andar por este corredor para ver a cor de que se veste esta casa, brinquedos, decorações festivas, a altura de deitar ou aconchegar os mais pequeninos ou ler eventualmente uma história. Ao Centro de Acolhimento se incumbe o incentivo à escolarização como forma de promoção social, elemento facilitador da integração profissional e social destes jovens. Isto não é um colégio onde as crianças são depositadas, isto é apenas um caminho para o seu futuro. Atribui-se-lhes também a responsabilidade de promover apoios paralelos à estrutura escolar, e aí entram as madrinhas, os mecenas, os explicadores, as famílias amigas, as famílias de fim de semana, enfim. Devem-se gizar também estratégias conjuntas com as entidades escolares, alternativas eventualmente aos currículos formais. Deve desenvolver inquietações relativamente à sua inserção profissional. Deve fazer uma útil articulação com os centros de emprego e formação profissional, com outras entidades empregadoras. Deve, enfim, acompanhar as suas trajetórias no âmbito das suas escolhas individuais. E aqui recorro à minha querida amiga Josiana Velar, quando do trabalho retira esta frase: providenciam-se experiências simples, mas tão importantes, como idas a um supermercado, ou fazer um bolo em casa, fazer umas pipocas, ou pura e simplesmente ver um filme. Queremos passar de um modelo institucional para um modelo terapêutico, queremos abandonar esta lógica funcional baseada no comportamento do jovem acolhido, em que apenas se satisfaziam as suas necessidades básicas, promovendo-se aquilo que eu costumo dizer, o nivelamento. Queremos uma lógica de diversidade. Queremos uma transformação interna do jovem acolhido, acompanhando-o de forma mais pessoal e respeitando a sua individualidade. Tem que haver, de facto, um grande contexto afetivo na Casa de Acolhimento. Elas, quando aqui entram numa nova etapa. Esta não é a meta da sua vida. Isto é apenas é apenas uma etapa. E dentro de uma Casa de Acolhimento, uma criança continua em perigo. É preciso termos isto, por muito bem que esteja a ser tratada, enquanto não tiver um projeto de vida definido, elas continuam em perigo. Recebe novos códigos de comportamento, inicia ou reinicia um processo de socialização, sentem saudades de casa, naturalíssimas, a angústia da separação, enfrentam conflitos de lealdade, assumem culpabilidades na separação da família, sentem o dito acolhimento como castigo,
e costumo dizer que os problemas de uma criança residencializada têm muito menos causas cognitivas e muito mais causas emocionais, relativamente às quais a saúde mental não pode voltar as costas. E não pode só ser eventualmente trabalhado ou melhorado com ritalinas ou com outros fármacos quejantes. Estas crianças têm baixas expectativas socioprofissionais, eu não tenho os mesmos direitos porque não tenho as mesmas capacidades. E, sobretudo, elas não têm necessariamente todas patologias de comportamento, ou melhor, hiperatividade com déficit de atenção. Numa casa de acolhimento há que prover os cuidados relacionais, temos que estar atentos ao particular desenvolvimento do João e da Maria. Para isso temos que conhecer as fases de desenvolvimento de uma criança. Uma criança com 1 ano não é igual a uma criança de 17. Há que escolher atividades educacionais promotoras desse desenvolvimento e há que individualizar esses cuidados. E por isso é desejável e imperioso que também todas as josianas deste país tenham também apoio emocional, supervisão institucional, formação contínua, porque são os cuidadores e temos que olhar também para eles. E as crianças precisam de apoio emocional e precisam de supervisão individualizada. Tenho algumas verdades na minha vida profissional como juiz. As famílias biológicas devem poder visitar as crianças acolhidas, salvo se os tribunais disserem o contrário. As crianças não podem estar sempre a mudar de casa de acolhimento, havendo como que uma desistência de todos nós, porque aquela criança nos está a desestabilizar a casa, e então vamos passando-a de casa em casa. Os irmãos tenderão a não ser separados e, sobretudo, as crianças mais pequenas devem ter um colo familiar que não seja, de facto, institucionalizante. Porque, afinal, uma criança numa casa de acolhimento, de facto, continua em perigo. Estes são os possíveis projetos de vida que a doutora Olga aqui nos esteve a falar. Muitos deles vão para a reunificação familiar, podem ir para a adoção, se não forem para um destes 2 caminhos, além do apadrinhamento civil, podem ser independizadas através destes treinos de competências de autonomia para que tenham uma vida mais independente. E esta Fundação SEBI e o acolhimento por ela levado a cabo tem de facto feito a diferença. Desde 1968, já que aqui passaram 592 crianças, atua em 3 grandes domínios, fazendo com que haja um casamento feliz entre a educação, o social e a saúde, e tem hoje capacidade para acolher 30 crianças e, como diz Olga Fonseca, é uma casa que de facto reproduz bem uma casa de família. Tenho várias lutas constantes que tenho feito ao lado desse homem chamado Armando Acácio Gomes Leandro, que está entre nós com os seus quase 88 anos e que continua a pensar também o universo chamado criança. Quero uma implementação global de uma boa audição de uma criança em contexto de tribunal ou num contexto de CPCJ. Quero considerar a ideia de que uma criança é sempre vítima de violência doméstica, mesmo quando só assiste. Vamos valorizar e empenhar-nos no acolhimento familiar de crianças até aos 6 anos. Haja famílias de acolhimento. A Segurança Social e a Santa Casa estão a fazer um esforço titânico neste momento para que isso de facto seja uma realidade. Queremos levar a adoção até aos 18 anos, já temos mudança de lei, já temos aprovado na especialidade, em termos gerais, falta a especialidade, não fazia sentido aquele limite dos 15 anos. Queremos que o jovem que saia de uma casa de acolhimento se possa arrepender na sua pós-maioridade e também já foi aprovado pela Assembleia da República a possibilidade de um jovem depois dos 18 anos poder arrepender-se e voltar para a casa de acolhimento. Partindo da ideia de que se os pais não conseguiram salvar o seu casamento, ao menos que consigam salvar o seu divórcio, apelo aqui ao relevo que deve ser dado ao papel da mediação familiar, eventualmente em fase obrigatória geral, prévia a qualquer processo judicial, a aceitação da ideia de que é preferível sempre prevenir primeiro para não ter que proteger a criança do perigo, aumento do prazo da prescrição dos procedimentos criminais em crimes sexuais contra crianças, como durante este ano de 2023 ficámos a saber, incremento do apoio económico às famílias biológicas e aos padrinhos civis, a abertura de secções de família e crianças nos tribunais das relações e no Supremo Tribunal de Justiça. Queremos, no fundo, quer conseguir para todas as crianças uma infância de excelência. E termino. Hoje houve uma lua que me superou.
Desde há muito que não mora ninguém nesta caixa, mas eu sinto que mora tanta gente nesta casa. Tudo tem um ar tão novo quanto gasto, tão inusitadamente incólume, e quase todos os seus caminhos são permeáveis à passagem dos mais improváveis viajantes. Neste canto, encontramo-los à beira do abismo da lua de tantas faces. Aquele que desce do mar, em direção ao fundo da praia, com os pés torneados de lodo, aquele que nas mãos traz apertadas as pegas de 2 baldes e com os quais espera matar desejos, aquele que se levanta todos os dias de manhã e que usa no tornozelo uma pequena corrente com uma pequena chapa onde se pode ler um nome que não é o dela, o rebelde sustenido, raspado dos metais, submersos pelo tempo na imensa liquidez dos abismos de sal, as bruxas que se descobrem através da própria imagem, sem suporem que é a sua, aquela que usa a saia andaluza que lhe reveste as pernas de luar e o sorriso no rosto, aquela que olhou para o espelho e percebeu que naquele espelho ficava bonita, aquele que grita tão alto o amor como se recortasse o som aos quadrinhos, aquela outra, Lívia de sua graça, outrora já soturna, agora críptica que prolonga a noite pelo tempo que é seu, a Lili de cabelo grisalho, o que é invulgar para a menina pequenina que era suposto ser. Doutora Olga, recorda-se de quem são estes nomes. É de um livro que foi publicado aqui pela SEBI. São meninos que passaram por aqui. Tecem-se novelos de esperança por aqui, há 50 anos, entre miúdos, graúdos e usados, com o mesmo respeito pela alma humana que conhece a cor do desespero e a míngua de coisa nenhuma. O mesmo afeto que move Olga Fonseca, que poderia ter este como o seu lema de vida. Aqui há a hipoteca de afetos, afinal, há aqui só uma eternidade, a que mora na irmã Olga, que nunca desiste, nunca vacila, que tanto chora, que tanto finge rir, com o maior dos sorrisos. E esse colo é dado também por Olga Fonseca e por todos os que fazem a SEBI. Dá-o à Teresa, à gata borralheira, ao menino que não podia fazer nada, à outra quem disse que qualquer dia é um dia bom, ao Pedro da herança, ao que procura o meu pai novo, à Marta, à escolhida, ao que joga a lenga-lenga do Undolitá, porque é que alguém me quererá, ao que aprende sobre coisas especiais, ao Rui e aos Ruis, à Sofia dos Ângulos, ao pai que amolava tesouras. E dá-o ao magistrado, de sorriso a colorir a toga pesada, que perguntava ao novo pai se sabia que o dia em que levava aquele filho para casa era o dia em que o Papa fazia anos. Ao novo pai, com o olhar a acompanhar as correrias do filho, que respondia que não com os lábios e que com a expressão declarava que o que sabia era que nesse dia o seu mundo tinha ficado muito mais luminoso. E as lágrimas da Olga, tão perto dos seus olhos, eram tão ácidas como as daqueles dias em que ainda estava em casa. Olga sabe que lá fora o vento uiva, uma melodia triste, demasiado repetitiva para ser levada a sério. Dobra a roupa da vida, peça por peça, como o fazia nos tempos do aconchego. Estende-nos a sua mão dorida para que a apertemos, escondendo lá dentro 1000 abraços que distribui à saciedade. Porque afinal, minhas senhoras e meus senhores, as crianças não se importam com o quanto tu sabes, até saberem verdadeiramente o quanto tu te importas com elas. Muito obrigado. É com muito gosto que estou aqui hoje, embora à distância, pena por isso, por não conseguir estar presencialmente, fisicamente, mas outros compromissos prenderam-me noutra geografia. Mas é com muito gosto de qualquer forma que estou aqui hoje e que vos venho falar então do estudo que a Católica Porto Business School fez sobre o impacto social das fundações portuguesas. Um estudo que foi pedido pelo Centro Português de Fundações e que a nossa escola desenvolveu então com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Eu tenho aqui uma pequena apresentação também para partilhar, portanto vou passar a fazer essa partilha, só um segundo para ativar então aqui essa partilha.
E estou quase lá, peço desculpa. Portanto, eu penso que já estarão a ver, espero que sim. Se pudessem só confirmar, porque eu agora não tenho a visualização da sala. Eu vou admitir que já estão a ver, portanto, ótimo. E vou então começar esta apresentação. Tal como eu disse, eu vou falar aqui um pouco do estudo sobre o impacto social das fundações portuguesas, focando então, em particular, o caso da Casa de Acolhimento Residencial da Fundação CEBI. Portanto, eu tenho que começar, não posso deixar de começar por fazer uma breve síntese introdutória ao que foi este estudo, qual foi o propósito deste estudo e quais foram os principais passos do estudo, mas depois irei focar então toda a atenção na Fundação CEBI e na Casa de Acolhimento Residencial, que foi o projeto dentro da Fundação CEBI que foi escolhido para fazermos então este estudo exploratório. Portanto, em relação ao estudo em si, o estudo começou por uma constatação que foi a que as fundações têm um impacto económico na economia social. Este impacto económico é mais do que proporcional ao número de entidades do setor, ou seja, as fundações representam cerca de 1% das entidades no setor da economia social, mas contribuem com 6% do emprego, 7% das remunerações e quase 7% também do valor acrescentado. Portanto, isto revela a importância das fundações dentro do setor da economia social. E as fundações, tal como outras organizações de economia social, o papel que têm é aqui providenciar bens e serviços que nem os mercados nem o governo providenciam, ou porque não podem, ou porque não querem, ou porque têm que fazer escolhas e têm recursos limitados e, portanto, acabam por não providenciar estes bens e serviços, e as fundações vêm então preencher esta lacuna. O objetivo principal então do estudo foi o de explorar o impacto social das fundações. Começamos por tentar encontrar aquela que é a definição mais usual e consensual do que é impacto social, e em particular das fundações, e portanto a definição ao conceito de impacto social a que chegamos foi que este consiste nos efeitos benéficos resultantes da ação das fundações a favor da sociedade e que são usufruídos pelos alvos intencionais dessa ação ou pela comunidade mais ampla. Portanto, as fundações têm impacto não só nos alvos das suas intervenções, mas também na comunidade que as rodeia. E tentamos também perceber qual é o entendimento que as próprias fundações têm sobre o que é o impacto social, e esse entendimento vai ao encontro desta definição que encontramos na literatura, que é essencialmente o impacto social que consiste na mudança ou na transformação social. Após esta fase introdutória ao nosso estudo, desenvolvemos o estudo seguindo uma metodologia específica. Portanto, foram selecionadas 12 fundações que foram no fundo, sugeridas por um conjunto de peritos que foram entrevistados, e depois, dentro destas 12 fundações, foi a própria equipa do projeto do estudo que selecionou os projetos e programas que iríamos estudar. E neste estudo, visto que o objetivo era perceber o impacto social das fundações, significa que tivemos que levar a cabo um estudo profundo dos projetos e dos programas. Isto implicou observar e interagir com diversos intervenientes, nomeadamente colaboradores, também beneficiários, parceiros, entre outros. Isto significa que, em termos então de instrumentos de recolha de informação que utilizamos não só a pesquisa documental, mas também fizemos entrevistas profundas e também levamos a cabo focus groups, e foi a partir de toda esta informação que depois acabamos por construir os estudos de caso, as histórias de impacto e também retirar as conclusões gerais deste estudo. Portanto, tal como disse há pouco, em termos de número de fundações escolhidas foram 12, e portanto selecionamos também um projeto de cada fundação. Estas fundações são diversas, portanto conseguimos alguma diversidade em termos quer de dimensão, quer de maturidade, quer de área de intervenção das próprias fundações estudadas e também dos respectivos projetos e programas. E a Fundação CEBI foi uma das fundações selecionadas, e a Casa de Acolhimento Residencial
foi o projeto identificado para fazermos então esta exploração, análise exploratória de impacto social. Tal como disse há pouco, inquirimos as fundações sobre o que é que entendiam que é o impacto social e inquirimos-las também sobre como é que medem o impacto social quando o fazem ou conseguem fazer. Portanto, tal como disse há pouco, o impacto social é entendido como mudança ou transformação social, incluindo pessoas, também organizações. E trago aqui uma das definições de impacto social que recolhemos junto da Fundação CEBI, numa entrevista feita à doutora Ana Maria Lima. Impacto social é aquilo que nós, como organização, podemos levar à comunidade. E, portanto, aqui está a mudança ou a transformação não só de pessoas, não só de organizações, mas também da própria comunidade. No que respeita à medição do impacto social, nem todos os projetos avaliados tinham já sido analisados do ponto de vista de impacto social. Só 4 dos 12 projetos tinham sido já medido o impacto social. Muitos dos projetos nos quais isso ainda não tinha acontecido no momento de estudo tinha que ver sobretudo com algumas dificuldades em perceber qual seria o melhor método para fazer esta medição e também com dificuldades relacionadas com recursos que é necessário devotar para fazer esta medição ou contratar e também dificuldades em relação a conseguir perceber qual é o número de pessoas que é necessário envolver, quanto tempo é que leva a desenvolver uma avaliação deste tipo. De qualquer forma, a conclusão a que chegamos é que não há um método ideal para medir o impacto social de todos os projetos e fundações, portanto não há uma única forma de fazer isto. O que é importante é garantir que as pessoas ou grupos de pessoas a quem os projetos se dirigem são respeitadas e para além disso, escolher o método de medição de impacto social que, verificando esta condição, é também aquele que melhor se adequa às características de cada projeto e também aos objetivos da medição. Portanto, isto é apenas uma amostra do que foi o estudo, que foram os passos de estudo e do que foi o estudo completo. É muito mais completo que isto. Nós recolhemos muita informação, tem na verdade 3 publicações associadas. Uma onde estão apresentados os resultados globais, noutra temos os estudos de caso e noutra temos também as histórias de impacto. Portanto, é mesmo uma brevíssima apresentação daquilo que é o estudo em termos gerais. Avançando, então, para a própria Fundação CEBI, a Casa de Acolhimento Residencial, a Fundação CEBI provavelmente dispensa apresentações neste contexto, mas muito rapidamente não podia deixar de chamar a atenção aqui para alguns aspectos ou assinalar alguns aspectos que são relevantes. Portanto, a CEBI, as origens da CEBI remontam a 1968, portanto já é uma organização madura e resultou da ação organizada de um grupo de voluntários, entre os quais se destaca o seu fundador, José Álvaro Vidal, e constituiu-se como fundação no ano de 1995. É uma das poucas organizações em Portugal que se aproxima daquilo que é definido ou identificado como sendo uma fundação comunitária, isto é, uma fundação que nasce a partir da comunidade e que cresce junto com a comunidade, ou usando as palavras da doutora Ana Maria Lima, uma fundação que realmente existe para satisfazer as necessidades da comunidade. Nas origens da CEBI tiveram preocupações sobretudo relacionadas com a educação, mas, tal como já foi também mencionado aqui, a CEBI intervém em 3 grandes domínios, a educação, a saúde e também o domínio social, e dá respostas então às necessidades da comunidade onde está inserida, desde o berço até a anciania. Para além de providenciar respostas às necessidades da comunidade, também é importante assinalar que a Fundação CEBI é responsável pela criação de emprego na localidade de Alverca. Portanto, a visibilidade da Fundação não está apenas relacionada com as áreas em que atua, mas também com a forma como acaba por influenciar a comunidade pela criação de emprego. Avançando então para a Casa de Acolhimento Residencial, também penso que provavelmente dispensa apresentações, mas não podia também deixar de chamar a atenção a assinalar aqui alguns aspectos históricos e também algumas características da Casa de Acolhimento Residencial e boas práticas.
é, de novo, uma amostra de toda a informação que foi recolhida. Fico contente por já terem, quer a doutora Olga, quer o doutor Paulo Guerra, já terem mencionado e ir buscar alguma informação ao estudo que eu não terei oportunidade para alguma informação, vou repetir, mas outra não terei a oportunidade de apresentar aqui, portanto fico contente que tenham se baseado também no nosso trabalho para fazerem as suas apresentações. Mas então, como já foi referido, a Casa de Acolhimento Residencial iniciou então a sua atividade em 95 e esta atividade da Casa surgiu aqui como resposta a uma necessidade que foi identificada na comunidade onde a Fundação se insere. E usando de novo palavras agora da doutora Olga Fonseca, é de frisar então o que é dito aqui, faz parte daquela que é a missão da Fundação apoiar os mais desfavorecidos e não há mais frágeis do que as crianças que acolhemos. Também já foi referido aqui que a Casa de Acolhimento Residencial tem capacidade para 30 crianças em permanência. A missão desta casa é o acolhimento urgente e temporário de crianças em perigo, de ambos os sexos e até aos 12 anos de idade, e tem como objetivo garantir a satisfação das necessidades básicas destas crianças, que são próprias da idade e em condições de vida tão próximas quanto possível às da estrutura familiar. Usando de novo palavras de uma entrevista à doutora Olga Fonseca, a Casa de Acolhimento é uma casa que reproduz bem uma casa de família. Isto é um aspecto muito importante desta Casa de Acolhimento. É importante salientar também que as crianças acolhidas na Casa de Acolhimento Residencial da CEBI recebem cuidados especializados e personalizados. Isto inclui também cuidados de saúde e educação. Portanto, as 3 áreas de atuação da Fundação acabam por se cruzar aqui também com a Casa de Acolhimento e esta interação permite então providenciar aqui uma intervenção multidisciplinar e cuidados especializados e personalizados às crianças que aí são acolhidas. Outro aspecto que também já foi referido, quer pela doutora Olga, quer pelo doutor Paulo Guerra, mas que não deixo de frisar também, tem que ver com uma forma de trabalhar muito específica da casa, que é em parceria com a comunidade, em parceria com indivíduos e com entidades locais. E os indivíduos e estas entidades locais são muito relevantes para a atividade da casa. Temos os voluntários, as famílias amigas, os padrinhos solidários e também negócios locais que oferecem apoio e outros mecenas. A questão da constante aprendizagem e de melhoria constante também é muito importante. Também já foi falado aqui, mas também gostava de frisar de novo. E é esta preocupação constante de aprender e melhorar que tem levado ao desenvolvimento de práticas que podem ser consideradas distintivas nesta casa, como, por exemplo, o Kit Boas-Vindas às Crianças, que foi criado em 2018, que inclui uma malinha com peluche e objetos pessoais para a criança que são personalizados. Relativamente ao impacto social, é verdade que a Casa de Acolhimento não, pelo menos até o momento em que o estudo foi feito, ainda não tinha sido levada a cabo uma avaliação deste tipo, de medição do impacto social. No entanto, a Casa de Acolhimento monitoriza a todo momento as suas atividades e tem instrumentos de recolha de informação que permitem perceber qual o ponto de situação relativamente às atividades desenvolvidas pela Casa. Por exemplo, tem registros de entradas e saídas de crianças, diagnósticos, projetos de vida, tipo de encaminhamento dado, entre outros. Portanto, embora isto não seja medição de impacto social propriamente dito, permite já ter uma percepção dos efeitos que resultam da atividade levada a cabo pela Casa de Acolhimento Residencial. E uma questão importante também é que a Casa ouve as crianças. Portanto, a Casa aplica inquéritos de satisfação às crianças que lá residem, com o objetivo de perceber as suas opiniões, quer sobre os espaços físicos, sobre os funcionários, recolher também sugestões. Portanto, esta é uma casa que ouve as crianças e há pouco o Dr. Paulo Guerra falava nisso, e ouvir as crianças e dar voz às crianças é um direito que está inclusivamente inscrito na Convenção sobre os Direitos das Crianças e, portanto, a Casa também dá resposta a isto.
Voltando agora a atenção especificamente para os fatores que influenciam o impacto social desta casa de acolhimento residencial, o estudo identificou vários fatores a 4 níveis, fatores que estão relacionados com as características do problema, fatores que estão relacionados com o processo levado a cabo por cada projeto, neste caso a casa de acolhimento residencial, e fatores também relacionados com a solução apresentada e com o contexto. No que diz respeito ao problema, as características do problema que é eleito por cada um dos projetos e por cada uma das fundações dos respectivos projetos podem influenciar o impacto social. Foi uma das conclusões às quais chegamos. Em que sentido? Portanto, quer a dimensão do problema, quer a complexidade do problema, o facto de o problema ser ou não negligenciado, nomeadamente se for negligenciado e se for dada a resposta, então aí o impacto social será maior, e também ao nível do reconhecimento do problema como sendo um problema, e este reconhecimento ser feito não só pela comunidade local, mas também pelas entidades públicas. E no caso específico da Casa de Acolhimento Residencial da Fundação CEBI, no que diz respeito ao problema em si, é um problema complexo, portanto, as circunstâncias das crianças em situação de perigo são circunstâncias complexas. A complexidade pode trazer ambiguidade do ponto de vista do impacto social, no entanto, a partir do momento em que há capacidade para lidar com essa complexidade, isto aumenta o impacto social. E este é o caso da Casa de Acolhimento Residencial, portanto lida com questões complexas, mas consegue dar resposta a essas questões complexas, portanto consegue ter impacto social deste ponto de vista. No que respeita também ao problema ainda, era um problema negligenciado, portanto foi um problema que foi identificado por diferentes agentes da Fundação CEBI, agentes educativos, técnicas de serviço social, psicólogas, o próprio fundador da CEBI, a doutora Olga Fonseca também. E, portanto, após a identificação deste problema, percebeu-se que era um problema que estava de facto negligenciado e surgiu então a resposta, que foi a criação da Casa de Acolhimento Residencial. E, portanto, ao ser providenciada uma resposta para um problema que está a ser negligenciado e se está a gerar impacto social, e também ao ser reconhecido não só pelos agentes da comunidade, mas também posteriormente pelas entidades públicas, com o avanço, não é, do funcionamento da Casa de Acolhimento Residencial e o apoio que depois vem através do protocolo com a Segurança Social, tudo isto reflete impacto social. Ao nível do processo, o estudo concluiu que o impacto é potenciado pela existência de pessoas ou equipas com características de empreendedores sociais, o que podemos chamar intraempreendedores sociais, porque se tratam de empreendedores sociais dentro da organização. O impacto também é potenciado por uma forma de trabalhar em rede, com múltiplos parceiros que são convidados a incorporar o projeto, e também pela capacidade de gerir e cuidar das relações com os diversos intervenientes no projeto ou programa, e pela capacidade de aprender e incorporar a aprendizagem, e que é verbalizada por algumas fundações como sendo parte da sua forma de intervir no formato de investigação à ação. E no caso da Casa de Acolhimento Residencial da CEBI, tudo isto acontece. Portanto, temos figuras que são muito importantes para o funcionamento da casa, para a criação e o funcionamento da casa. A figura do fundador, obviamente, mas também a figura da própria diretora da casa, a doutora Olga Fonseca, que é muito relevante para aquilo que é a casa, e a casa é, na verdade, um reflexo da visão que a doutora Olga Fonseca tem do que deve ser uma casa de acolhimento. A casa de acolhimento trabalha em rede, portanto tem uma forma de trabalho em rede, temos os parceiros, temos os mecenas, os voluntários que assumem um papel muito relevante, como já tinha sido mencionado, e portanto isto aumenta ou incrementa o impacto social da Casa de Acolhimento. Também trata e cuida das relações com os diversos intervenientes, envolve intervenientes no processo das crianças, como os juízes, os técnicos, e através deste envolvimento dos diversos intervenientes nos processos das crianças
Isto contribui para a humanização dos processos, como a doutora Olga já tinha até mencionado, dos processos associados às crianças, e parece também ter um impacto na celeridade destes processos. Portanto, as crianças deixam de ser um documento, deixam de ser um papel e passam a ser humanos, e isto contribui para a celeridade dos processos, e a questão da formação e das aprendizagens também são muito relevantes. E a equipa, como já foi referido também mais uma vez pela doutora Olga Fonseca, os colaboradores, desde as técnicas até ajudantes de ação direta, têm sempre passado por formação, e portanto há sempre uma preocupação de formação contínua, e também como está refletido no estudo de caso, há sempre momentos de pausa para autoavaliação, no sentido de avaliação de como é que estão a decorrer as atividades e o que é que podemos fazer para melhorar. E portanto, tudo que são considerados, como me referi há pouco, tudo que são considerados fatores que influenciam o impacto social agora ao nível de processo, a Casa de Acolhimento Residencial da CEBI revela tê-los. Ao nível da solução, o estudo identificou nas fundações estudadas um perfil específico, portanto, um perfil virado para a inovação social, no sentido de criação de uma resposta nova que não existia, e no caso da Casa de Acolhimento da Fundação CEBI, a inovação social aconteceu com a criação da casa, mas também com o seu modo específico de funcionamento, e teve um impacto muito direto à escala local. Ainda em termos do perfil encontrado, grande parte das organizações estudadas hoje já têm soluções ou apresentam soluções que já estão testadas e validadas, como é o caso também da Casa de Acolhimento da Fundação CEBI, sendo que algumas outras estão em processo de escalagem. E além disso, em termos de perfil, é também importante um outro aspecto que tem que ver com o potencial de influência das políticas públicas. No caso da CEBI, este potencial existe, foi a conclusão a que chegamos então também no que respeita a estes fatores que influenciam o impacto social ao nível da solução para a Casa de Acolhimento Residencial da Fundação CEBI. Finalmente, ao nível de contexto. Portanto, o contexto influencia o impacto social gerado pelas organizações, neste caso pelas fundações, e são vários os fatores contextuais que podem exercer influência, nomeadamente fatores políticos, fatores económicos e também fatores sociais. No caso da Casa de Acolhimento da Fundação CEBI, há fatores contextuais potenciadores, há vários, trago aqui um em particular, tem que ver com a atenção e interesse de alguns meios de comunicação pelas atividades da Casa. Portanto, a comunicação social parece ter um papel relevante na visibilidade da Casa de Acolhimento. Existem também, obviamente, fatores contextuais que podem ser inibidores, nomeadamente a lentidão na operacionalização da lei, no que respeita à decisão sobre o projeto de vida das crianças, também a dependência que existe do acordo de cooperação com a segurança social. Bom, independentemente destes fatores inibidores, contextuais inibidores existirem, a verdade é que a Fundação e a Casa de Acolhimento organizam-se de forma a tentar, no fundo, minimizar estes impactos ou estes fatores, o efeito destes fatores contextuais inibidores, e, portanto, a constante preocupação com a qualidade do serviço que é feito pela Casa de Acolhimento é uma constante, e acabam por conseguir ultrapassar de alguma forma aqui estes fatores inibidores, embora obviamente eles não deixem de ser relevantes para o propósito da Casa de Acolhimento Residencial e do seu impacto social. Trago-vos agora as percepções de impacto social da Casa de Acolhimento Residencial de diversos intervenientes. Portanto, o estudo, no estudo levamos a cabo entrevistas, como disse há pouco, e também sessões de focus group, onde quisemos recolher testemunhos pessoais de pessoas que trabalham na casa, pessoas que passaram pela casa,
quer como residentes, quer como estagiárias, e de pessoas que também apoiam a casa. E trago-vos aqui então alguns excertos desses testemunhos. É uma amostra, mais uma vez, no estudo temos muito mais do que isto, e recolhemos muito mais informação que esta, mas trago-vos aqui alguns exemplos. E começando então pelas percepções de impacto social de quem trabalha nesta casa de acolhimento, começando então precisamente pelos colaboradores da própria Fundação e da Casa de Acolhimento, todos identificaram impactos quer sobre as crianças acolhidas, quer sobre os intervenientes nos processos das crianças, sobre a comunidade e também sobre os próprios colaboradores. E vou-vos ler alguns desses testemunhos. As crianças que residem na Fundação estão completamente integradas. As crianças que estão na nossa casa de acolhimento não são diferentes das outras crianças nas relações interpessoais. Muitas das crianças que entretanto cresceram procuram-nos, vêm-nos visitar. A procura que a casa tem no sentido de pessoas quererem ajudar as crianças. E também um último testemunho: comecei a fazer voluntariado aos 16 anos nesta casa de acolhimento e é devido a este voluntariado que trabalho na área social. Portanto, estes testemunhos pessoais, ou estes excertos dos testemunhos pessoais, de todos os testemunhos pessoais que recolhemos, revelam tudo isto que identifico, que tenho identificado acima. Ou seja, a casa de acolhimento tem impacto sobre as próprias crianças, tem impacto sobre os intervenientes nos processos das crianças, tem impacto sobre a própria comunidade que rodeia a casa e tem impacto também sobre os próprios colaboradores. No que respeita às percepções de impacto de quem passou pela casa, estes são identificados também impactos quer no desenvolvimento das crianças que passaram pela casa, também nas suas vidas adultas, e também são identificados impactos, pelas próprias pessoas que estagiaram na casa e mudaram as suas percepções ou desenvolveram reflexões a partir da sua experiência de estágio na casa. Começo por trazer aqui alguns excertos de testemunhos pessoais de alguém que passou pela casa. Não conseguiria imaginar a minha vida se não tivesse passado pela casa de acolhimento da CEBI. A experiência que temos ali é enriquecedora e são-nos fornecidas todas as condições necessárias para o nosso desenvolvimento. O nosso bem-estar está sempre acima de tudo e sempre foi garantido. Eu estou na faculdade e jamais poderia imaginar, com a idade que tinha, quando fui acolhida, que alguma vez conseguiria continuar os estudos. Portanto, isto reflete profundamente os efeitos que a casa tem nesta pessoa em particular, mas que terá nas crianças que por lá passaram e lá estão e irão passar. Continuando aqui o testemunho da pessoa que foi entrevistada e que passou pela casa, as auxiliares da ação direta foram sem dúvida as mães que nós não tínhamos ou que gostaríamos de ter. O papel delas é fundamental para a nossa saúde mental. Há também aqui um testemunho relativamente aos voluntários. Uma voluntária que fazia os trabalhos de casa comigo oferecia-me um livro. E até hoje eu gosto muito, muito, muito de ler. Acho que nunca me vou esquecer disto porque estava a contribuir para a minha formação. E agora, voltando a atenção para as estagiárias que passaram pela casa, quando estava à procura de um sítio para fazer um estágio, disseram: o Centro de Acolhimento da CEBI é o sítio indicado. E, embora não tenha aqui o resto do excerto, a pessoa que fez, que deu este testemunho, confirmou que, de facto, a casa da CEBI, a Casa de Acolhimento Residencial da CEBI, era o sítio indicado para ela estagiar. As crianças sentiam que aquilo era realmente uma casa e o papel que os técnicos, que os auxiliares têm, a forma como tudo é feito, realmente traz esse conforto, aquele aconchego, aquilo que faltou àquelas crianças. Lembro-me de uma criança dizer: é tão bom ter comida. E isto levou a esta pessoa que fez o seu estágio na casa a desenvolver reflexões sobre a condição daquelas crianças que lá estão
e também da sua própria vida. Começas a pensar na importância daquilo que tu tens. Avançando agora para as percepções de impacto de quem apoia a casa. Portanto, quem apoia a casa também identifica impactos quer sobre as crianças, quer sobre as famílias das crianças e também sobre si próprios e as percepções que têm sobre o papel das instituições de acolhimento. E trago aqui 2 testemunhos que acho muito interessantes e que revelam tudo isto. Fui visitar a casa e naquele dia chegou uma mãe que tinha os seus filhos lá e que não tinha condições para os ter em casa. Impressionou-me o quanto aquelas pessoas que ali estavam fizeram com que aquela casa também fosse daquela mãe. Senti que ela sentiu que os filhos estavam bem e que estavam protegidos. Temos aquela imagem de que as crianças estão ali institucionalizadas e é tudo muito rigoroso, muito frio, não têm família. Mas ali não. Pelo menos ali na casa de acolhimento, eu apercebi-me o quanto era procurado transmitir aos meninos uma vida de família normal. Isso mudou a minha maneira de pensar nas instituições e também de ajudar. E termino esta apresentação com mais 2 citações que, no fundo, resumem o papel que a Fundação CEBI tem na comunidade e que a própria Casa de Acolhimento Residencial tem na comunidade. Portanto, a CEBI é fundamental aqui na cidade e a Casa de Acolhimento Residencial vai ao encontro das pessoas e as pessoas também contam com a casa. Muito obrigada. Eu queria dizer a todos que é um prazer estar aqui, sinto-me mesmo em casa. Eu tive o privilégio de conhecer também o Sr. Vidal, ainda eu também era jovem, e pronto, conheci o CEBI, ou a CEBI, ainda nos inícios, como se falava há pouco, que vieram para dar uma resposta social à cidade, não é? E que foi muito importante no desenvolvimento da cidade em si. Depois eu estudei em Lisboa, eu fiz o curso na Católica e lá também tínhamos algumas ações sociais e lembro-me que ia muitas vezes a Marvila visitar os bairros sociais. Impressionava-me muito na altura eram aquelas barracas que já não existem, graças a Deus, e que as crianças muitas estavam sozinhas. Nós íamos ali também para ajudar com os trabalhos da escola, também para os acompanhar, porque muitos estavam, os pais não estavam, outros passavam os dias com os irmãos e assim. E lembro-me quando depois, já na vida adulta, que coincidiu um pouco com a criação aqui da casa, já aqui neste espaço grande, não é? Que sempre foi crescente, e que foi um prazer, não é? Que a empresa onde eu estou, que é uma empresa familiar aqui da cidade, desde o início pode sempre ajudar a instituição e, portanto, que sempre que é preciso alguma coisa que nos pedem, que a Josiane telefona, e antes da Josiane alguém que ligava, e que para mim é uma alegria imensa, e tantas visitas que fiz à instituição e que faço, de sentir como nos diziam no estudo, não é? Que é uma casa. Eu dizia, hoje perguntavam-me lá na loja, então, mas vais lá, mas porquê? O que é que lá fazem? E eu contava assim, a mim o que me impressiona sempre que lá vou é que não é uma instituição, para mim é uma casa onde aquelas crianças estão como as nossas crianças estão nas nossas casas, em que tem um espaço, em que tem uma cozinha, em que tem, porque pronto, eu tenho uma filha já com 23 anos, que também frequentou a instituição, e portanto conheço bem a instituição também na parte escolar e no resto, e quando pensava na parte da casa, ao início, antes de conhecer bem, levava-me a pensar, por exemplo, as crianças comem no refeitório, ou pronto. E quando fui visitar a casa, logo das primeiras vezes, aquilo que me impressionou muito foi que era uma casa.
Portanto, tinha a sala, tinha os quartos, tinha a cozinha, que nada tinha a ver com o espaço daqui da Fundação ou do colégio, e que as crianças ali podiam estar como os nossos filhos estavam na nossa casa, não é? Eu acho que foi o ano passado que a Josiane me ligou que queriam fazer bolachas e que não tinham um forno, um forno pequeno, não é? Porque aqui é tudo grande, e foi com muito prazer que nós pensámos logo em fazer chegar esse forno. Pronto, para nós é sempre um prazer porque tenho sempre aquela ideia, mesmo os colegas da Maria da escola, que se sentiam em casa. E, portanto, eu sempre que visito ou sempre que nos pedem qualquer coisa é uma alegria imensa, porque é como seja, pronto, para a minha família, para os meus filhos, não sei como exprimir, mas que é uma alegria imensa o participar nesta família que, ao fim e ao cabo, esta casa proporciona a todas estas crianças. Obrigada. Obrigada a nós, e é verdade. Às vezes é preciso uma varinha mágica para a sopa, ou é preciso um frigorífico que se avariou, e telefonamos à Carla e lá vem, e num instantinho cá está. Muito obrigada. Eu agora vou dar a palavra a uma pessoa que é muito especial para nós, a nossa querida Adelgisa, que viveu connosco, residiu connosco, foi menina connosco, cresceu connosco, estudou, hoje é técnica de serviço social e, como eu dizia no início, deu-nos autorização para dizer que de facto ela viveu connosco e vou-lhe dar a palavra. Obrigada. Com muito gosto. Obrigada pelo convite. Obrigada por estarem todos aqui. E não preciso dar autorização para dizer que eu fiz parte do SES, porque para mim ainda é o SES. Em todo o tempo que era o SES, tenho o maior orgulho em dizer que fiz parte, que vivi lá, que foi a minha casa durante muitos anos e ainda continua a ser no meu coração, é a minha casa. E quando eu disse à doutora Liliana que não consigo imaginar a minha vida sem ter passado por aqui, é porque de facto não consigo, porque é um exercício doloroso pensar que se não me tivesse sido dada esta oportunidade, o que é que seria de mim, quem eu seria hoje. É difícil pensar onde é que eu estaria, como é que eu estaria, o que é que estaria a fazer, quem é que seria eu, e acho que não é um exercício simpático de se fazer e tão pouco saudável para mim, então prefiro não imaginar e viver esta vida e com tudo aquilo que esta oportunidade que me foi dada me trouxe, e porque de facto quando eu entrei para o SES, eu recordo-me de sentir agressiva, de sentir quem são estas pessoas, porque é que eu estou aqui, porque é que esta casa é tão grande, quem são estas pessoas, porque querem saber o meu nome e tratar-me por um nome que não me eram tratado em casa por esse nome, porque querem saber, porque é que eu não posso fazer, porque é que eu tenho que fazer isto e não aquilo, e era tudo muito frustrante, e as pessoas, e porque é que eu estou aqui, porque é que me estou a fazer isto. E quando eu saí, todas as vezes que eu vinha, eu chorava porque tinha ido embora e eram as recordações dos meus amigos e a família que eu fiz aqui, todas as funcionárias, as voluntárias que tive o imenso prazer de conhecer e contribuíram muito para a minha educação, para a pessoa que eu sou hoje. E como eu disse também à doutora Liliana, a história da voluntária que me ajudava a fazer os trabalhos de casa, se eu hoje adoro ler, é porque de facto foi esse pequeno gesto que para mim significava muito. De se tivesses positiva à matemática, ofereço-te um livro da Ana Montana, que na altura era a série juvenil da moda, e todos os meus colegas tinham revistas e tinham livros. Eu tenho que ter positiva à matemática porque eu quero aquele livro. Eu já, claro que não leio Ana Montana, mas o gosto permaneceu, e sem esta vivência, sem tudo o que tive a oportunidade
de assistir e de ver e de sentir nesta casa, porque é mesmo uma casa. Não, quando me perguntam, mas como é que é ter vivido numa instituição, uma casa, é de facto uma casa, com dimensões um bocadinho maiores, os quartos são maiores, a casa de banho é maior, a cozinha é maior, mas não é isso que faz uma casa. É todas as pessoas, todas as crianças, a convivência e a nossa rotina. Claro que não é igual a uma rotina familiar, porque são 30 crianças, cada uma com as suas necessidades, com a sua história, com os seus traumas e são difíceis de lidar e de conviver, mas ao longo do tempo vamos aprendendo, eu aprendi, eu assimilei tudo o que me foi ensinado, a formação, tudo, eu não sou assim e penso, obrigada, porque se não me tivesse dado esta oportunidade, não havia outra possibilidade, e quanto à minha adoção, sair tenho outra vez uma oportunidade, é uma terceira oportunidade, porque a adoção também trouxe isso, era uma terceira oportunidade de, está-me a acontecer uma coisa boa outra vez, há mais coisas boas e para mim é tudo. Não tenho muitas palavras, nem sei explicar, não sei se é só uma pergunta. Adelgisa, eu tenho certeza absolutíssima de que tu vais ter muitas mais oportunidades, muito boas, porque mereces todas as que te façam felizes, que és uma pessoa extraordinária. Nós é que te agradecemos. Obrigada. E queria agradecer a todos e agora passar a palavra a quem quiser comentar, a quem quiser partilhar connosco, a quem quiser refletir connosco. Estamos aqui para isto, não só para vos transmitir aquilo que pensamos e apresentar o estudo que também a doutora Liliana fez o favor de fazer, mas também para vos ouvir. Estejam à vontade. A primeira é sempre mais difícil, já sabemos. Bom, então, já que a primeira intervenção é mais difícil, eu assumo já esse papel. Antes de mais, agradecer à Fundação CEBI mais uma vez o convite que dirigiu à Junta de Freguesia para estar aqui. E conforme disse a doutora Ana Maria Lima no início, estamos sempre disponíveis para colaborar. E é para isso que temos que cá estar e é para isso que estamos nestas funções. Eu aqui faço-me acompanhar da nossa vogal Joana Simões, que dentro da estrutura do Executivo tem o pelour da ação social e que também neste aspecto tem tido aqui um papel muito importante. Cumprimentar o Dr. Paulo Guerra, cumprimentar a doutora Olga Fonseca e, se dúvidas houvesse, esta sessão vem ilustrar mais uma vez o porquê da decisão acertada que a Junta de Freguesia teve o ano passado em, no Dia da Cidade, galardoar a doutora Olga Fonseca com o galardão de mérito social da cidade de Alverca. Portanto, pelo percurso e pelo trabalho. E isso está à vista de todos, o merecimento que a doutora Olga tem dessa distinção. Depois, cumprimentar também a doutora Ana Corte, da Segurança Social. Também é sempre uma presença agradável. E cumprimentar todos os presentes. A doutora Liliana pelo estudo, que acho que ilustra muito bem o papel que não só a Casa de Acolhimento, mas como toda a Fundação CEBI, o papel que tem e que teve ao longo destas décadas para o desenvolvimento da própria cidade de Alverca e da comunidade onde está inserido. Nunca é demais lembrar o papel do seu fundador, José Álvaro Vidal, mas também de todos aqueles que ao longo do tempo lhe deram sequência e que continuaram esse trabalho de um homem que para a época foi visionário e soube responder àquilo que eram as necessidades da sua comunidade. A todos aqueles que colaboram com a Fundação CEBI no seu conjunto e em particular com a Casa de Acolhimento, nós agradecemos
agradecemos e é isso que podemos fazer, estando com certeza disponíveis para colaborar dentro daquilo que são as nossas áreas de atuação e as nossas disponibilidades, mas sempre dizendo obrigado por tudo aquilo que proporcionam às crianças que acolhem. E pensando no futuro, e temos aqui um exemplo, a Adalgisa, portanto, queremos que todos tenham as oportunidades e que a todos sejam dadas essas oportunidades. Portanto, mais uma vez, obrigado pelo trabalho. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa. Não tive a oportunidade de ouvir o Dr. Paulo Guerra, lamento, e a Dra. Olga, mas pronto, vicissitudes do Serviço da Segurança Social. Em primeiro lugar, agradecer todo o trabalho que a Fundação CEBI tem feito. De facto, é para nós, enquanto Segurança Social, um orgulho nesta cidade e a nível do Concelho de Vila Franca. A Adalgisa para nós é, eu não diria uma inspiração, mas se calhar muito mais do que isso, porque o nosso dia-a-dia continua, as nossas crianças que necessitam continuam, e portanto quando ouvimos a Adalgisa falar, se calhar dá-nos alguma segurança ou se calhar também alguma capacidade de às vezes conseguir avaliar e perceber que quando temos que trabalhar com aquela criança que está connosco, entre a família ou uma casa, o que é que eventualmente podemos encontrar ou como é que essas crianças sentem. Eu acho que o testemunho da Adalgisa foi importante aqui, as oportunidades. De facto, quem trabalha no dia-a-dia não é fácil, nunca temos certezas daquilo que fazemos, achamos sempre que o que fazemos terão que ser oportunidades e a capacidade de perceber que asas como o CEBI conseguem também fazer a diferença e conseguem, acima de tudo, acolher e cuidar, que eu acho que é sempre o termo, é cuidar das crianças e cuidar de quem trabalha com elas. Portanto, da nossa parte de Segurança Social, eu tenho comigo aqui também a Rita, a coordenadora da nossa EMAT, agradecer de coração todo o trabalho que fazem. Conheço a Dra. Olga já há muitos anos. É sempre um privilégio estar de volta a este Conselho e, portanto, da nossa parte continuarão a contar com o que for necessário, mas acima de tudo muito obrigada a todos, obrigado Sr. Presidente pelo seu cumprimento, a quem cumprimento também e a todos os que aqui estão. Obrigada. Obrigada a nós. Mais alguém? Boa tarde, eu sou a Mafalda e sou estagiária na Casa de Acolhimento. Comecei a estagiar há cerca de um mês, sou da Escola de Santarém, Instituto Politécnico de Santarém. Tem sido uma aventura enorme e gratificante, é o que eu sinto quando vou para casa. Eu, desde chegar para fazer as camas, chegar para ir dar banho às crianças, dar-de comida, vê-los a dar os primeiros passos, porque sim, nós temos crianças muito pequeninas lá, neste momento, dar os primeiros passos, a dar o biberon, a fazer os trabalhos de casa com eles, vê-los a brincar ou simplesmente eles chegam da escola e vêm-nos abraçar e correr e Mafalda, tudo para todo o lado. Mas desde o início que foi muito especial esta aventura que eu estou a ter agora, porque fui bem recebida por toda a gente. É difícil trabalhar com muitas mulheres, mas damos-nos bem todas, às vezes discordamos umas coisas das outras, mas é mesmo assim. Já estava à espera disso, mas tem sido muito, muito especial. Eu quando saio, a frase que eu mais ouço desde que cá estou a estagiar lá fora é: eu não conseguia estagiar num sítio que tu já estás a estagiar. E eu só fiquei a pensar, porquê? Eu saio dali, eu desde que entrei eu não olho para a casa de acolhimento como uma casa de acolhimento. Eu olho como eles estão ali, estamos todos felizes, estamos muito bem, e aquilo não me faz lembrar uma casa de acolhimento. Às vezes sim, nós lembramos-nos, ok, existem histórias, todos têm uma bagagem daqui, mas nada ali dentro nos faz estar sempre a pensar, ok, isto é uma casa de acolhimento, eles tiveram que ser retirados, eles têm traumas, eles têm... Não, eles ali estão felizes e nota-se, têm os seus feitios, mas nota-se que estão felizes e estão muito felizes de estar aqui a estagiar. Obrigada. Não sei se mais alguém quer partilhar alguma coisa connosco. Eu acho que há aqui voluntários que estão desejosos de falar. Eles estão inibidos. Sou eu?
Então, boa tarde a todos. O meu nome é Wanda, sou voluntária aqui na Casa de Acolhimento há cerca de 6 meses, mais ou menos. Foi difícil entrar, porque a pandemia não ajudou. Eu acho que nem isso ajuda ao ajudar, mas eu fui resiliente, eu não desisti enquanto não consegui. E tem sido uma experiência fantástica. Eu partilho das palavras da Mafalda. Quando nós dizemos lá fora, eu faço voluntariado, e no meu caso é voluntariado, portanto eu tinha a opção de não fazer. Toda a gente me responde, eu não conseguia. Como é que tu consegues? Eu acho que as pessoas querem muito ajudar, e eu tenho essa experiência porque tenho toda a minha empresa a ajudar, de forma indireta, mas a ajudar. E todos querem colaborar, mas dizem sempre, eu não conseguia porque ia-me custar muito, ia-me partir o coração. Mas a verdade é que, neste caso, nós temos de fazer isto por eles, temos de ver que aquilo que nós estamos a fazer é para contribuir para o bem deles. Se nós conseguirmos tirar daquilo coisas boas para nós, tanto melhor, mas naquele momento nós estamos lá para eles. E se nós não estivermos lá, não conseguimos contribuir de forma nenhuma. E tem sido mesmo muito, muito gratificante e pronto, eu acho que é isto e espero continuar a ajudar-vos no que conseguir. Obrigada. Eu espero que sim, espero que continue e que haja muitas mais pessoas a ajudarem-nos. Eu não vejo mais ninguém a querer intervir e também sei que o nosso querido amigo, o Dr. Paulo Guerra, também tem compromissos. Vou agradecer a todos os intervenientes. Muito, muito, muito obrigada pelas palavras, pelas intervenções, pela sensibilidade com que abordaram esta questão, pela generosidade em estarem aqui, pela gentileza, pelo reconhecimento. Muito obrigada a todos. E até à próxima.